Amém. Glória a Jesus. Eu gostaria de chamar aqui o irmão Sávio, sua esposa, os avós. Nós vamos apresentar uma criança linda ao Senhor nessa noite. Cadê a irmã Noemi? Alguém chama a Noemi para mim? Vem aqui para frente. Pode vir aqui, irmão Marcos, aqui do meu lado. Vamos apresentar ao Senhor a Ágata Sofia, isso? Olha, lembrei, glória a Jesus. Deus está abençoando a minha memória. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, todos. Gostaria que o França, a Noemi viesse aqui à frente. Nós não somos católicos, não tem padrinho, mas nós colocamos alguém para orar. Inclusive, se você já veio na frente para orar por alguém, você não esqueça. Você fez um compromisso. Amém. Quantos dias ela está? 1 mês e 12 dias. 12 é um número de bênção profético. Nós vamos apresentar. Quando a gente fala apresentar, irmãos, parece que a Ágata não era conhecida de Deus, mas é claro que ela era, né? Ela nasceu primeiramente no coração de Deus, não é assim? Né? Mas nós vamos trazer, como Ana trouxe Samuel perante o Senhor, para consagrar a Ágata Sofia diante do Senhor. Amém? Às vezes a gente acha que esses atos são meras cerimônias, mas na verdade isso não é só uma cerimônia, é algo muito importante no reino de Deus. Amém? É o momento que a gente ora pela vida da criança, que a gente profetiza na vida da criança. Toda vez que eu apresento uma criança diante do Senhor, eu não perco a oportunidade de consagrar algo de Deus na vida dela, e a gente tem esse poder. Amém? Eu sou um pai ministerial, e eu tenho o poder de dar destino, e eu aproveito essas oportunidades para dar destino às crianças. Amém? Então nós vamos orar para essa criança, mas antes eu preciso fazer algumas perguntas para os avós, para os pais e também para os irmãos que estão convidados aqui na frente. Vocês vieram por espontânea pressão, mas uma coisa importante, a gente tem que fazer nesse momento um ato de declaração, de responsabilidade. Então eu gostaria de perguntar primeiramente a vocês, se vocês dois como pais, entendam o que eu vou falar, porque às vezes a gente fala, as pessoas ficam viajando e esquecem, vai estar gravado inclusive. Eu quero saber se vocês como pais estão dispostos a trazer essa criança nos caminhos do Senhor. Está? São dispostos a trazer ela para a igreja? Ou levá-la à igreja? Ela não anda, vai demorar, minha filha também não anda, a gente tem que trazer ela para a igreja. A Bíblia diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela for velha, não se desviará do caminho do Senhor. Amém? Os avós estão dispostos a ajudar nesse processo? Porque às vezes dá aquele desânimo, falar, hoje nós não vamos. Mas eu gostaria que vocês pensassem na criança, levar ela para a igreja, nos caminhos do Senhor. Amém? Vocês como pais estão dispostos a trazer para essa criança o melhor nível de estudo que vocês tiverem condições financeiras para dar? Amém? Glória a Deus. Os avós estão dispostos a orar, interceder por essa criança? França e Noemi, vocês estão dispostos a orar? Não fala assim se não for orar. Vai orar? Amém. Orar pela vida da Ágata Sofia, para que Deus guarde e conserve. Amém? E nesse momento eu vou orar. Deixa eu só pegar o óleo aqui, por favor. Abre para mim. Glória a Deus. Como eu disse, irmão, isso aqui não é só uma cerimônia, é um ato. Às vezes eu falei que eu sou um pai ministerial, eu dou destino àqueles que estão ao meu alcance, debaixo da minha proteção, da minha cobertura. Mas os pais têm que entender a importância deles na vida dos filhos. Apesar de achar que os filhos são independentes, espiritualmente não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os filhos são a flecha do alforje do guerreiro. A flecha nunca
voando sozinha. Eu nunca vi. A flecha passou aqui e ninguém atirou a flecha. Não, alguém atira a flecha. E a função de atirar a flecha é dos pais. Os pais têm esse poder de dar destino aos filhos. Às vezes a pessoa fala assim: eu estou passando dificuldade com meu filho. Quem estava lá no mundo, irmãos, sabe o porquê disso. E a gente não pode achar que a gente inocentemente não tem um pouquinho de culpa nisso. A gente tem. Então a gente tem o poder de dar destino aos filhos. De que forma? Mostrando o caminho de Deus, mostrando o caminho da palavra de Deus, mostrando aquilo que é correto. Quando a gente fala de ensinar os caminhos de Deus, a pessoa acha que ela vai colocar lá o DVD das 3 palavrinhas, e isso é o suficiente. Mas não existem outras coisas que precisam ser ensinadas. Eu estou falando aqui para cá, mas é para vocês também. Precisa ensinar caráter. Precisa ensinar, irmãos, aquilo que é de convívio de uma sociedade honesta, verdadeira, que é aquilo tudo que o mundo tenta destruir, que é o respeito, a honra, a lealdade, a fidelidade. Então a gente precisa, como pais, encaminhar nossos filhos nisso. Esses dias nós estávamos na faculdade falando sobre caráter, e aí eu disse assim: olha, isso aí é desvio de caráter. E aí uma professora disse assim: não só desvio, como má formação. Então os pais têm muito problema, irmãos, na formação do caráter dos filhos. E aí lá na frente vai ter crianças grandes, né? Rebeldes, à margem da sociedade, dando trabalho, né? Então nós temos, pastor, existe pessoas que tiveram o melhor nível de educação e foram para outro caminho. Sim, mas isso é exceção. A regra é que no lar a base seja edificada. Então os pais têm que entender essa responsabilidade de encaminhar. A gente chama aqui na frente e fala assim: você se compromete trazendo a igreja? Mas a criança, ela não entende, a criança não sabe. Não, irmãos, entende, sabe. Eu me converti aos 12 anos de idade, e eu fiz um processo na minha vida com Deus, e isso foi suficiente para mim entender que eu preciso vir à igreja, eu preciso ser ensinado, eu preciso ser educado na palavra de Deus. Amém? Então é isso que os pais têm a responsabilidade. Cuidado para você não deixar o teu filho, a tua filha, muito solto. Ele, pastor, ele é maior, ele faz o que ele quer. Pastor, você sabe como que é a criança? Não, de jeito nenhum. Enquanto estiver dentro da sua casa, você que impõe as regras. É você que vai dar destino ao teu filho. E lá na frente, irmãos, a gente vai ter dificuldade e a gente vai se sentir culpado por aquilo que a gente poderia fazer e não fez. Amém? Deixa eu orar por essa moça bonita, antes que ela se incomode. Estenda a mão aqui para frente, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida da Ágata Sofia. Pai, nós profetizamos, Pai, ela é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, de intercessão, uma mulher, Senhor, que esteja, Senhor, debaixo dos Teus pés, no Teu altar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós, Pai, consagramos, Pai, a Tua filha diante do Senhor. Declaramos, Senhor, que os caminhos dela são caminhos de vitória, de conquista, Senhor, de prosperidade. Eu peço, Senhor, a Tua bênção sobre os pais, sobre os avós, sobre esta família. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ficar aqui do lado para tirar uma foto bonita. Se quiser ir lá, pode ir lá, ó. Isso aqui é para registro. Vou pôr a mão aqui só de óleo, irmão, mas não tem problema. Não vou não, eu só estou pondo o braço. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Vai abrir na sua Bíblia aí em 2 Pedro, capítulo 1. Toalhinha tão bonitinha, a gente enche de óleo. 1 Pedro capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Alguns irmãos estão viajando, feriado prolongado. Uns estão no carnaval, será?
Será que estão pulando o carnaval? Eu estou pulando o carnaval faz tempo. Saí fora disso, em nome de Jesus. A festa do Espírito, não festa da carne, amém? Glória a Deus. Esse ano nós não fomos para Jales, a irmã Fátima e o irmão Sérgio foi. Achei muito bonito da parte deles, cheio de Deus. Foram buscar mais o Senhor lá. O irmão Sérgio com dificuldade para dirigir, mas foi. E eu falei, o senhor está bom para ligar? Agora quando fiquei sabendo que ele ia, eu falei, o senhor está bem para dirigir? Ele falou, pastor, eu estou tranquilo, eu vou parando, vou descansando. E aí a hora que eles chegaram lá, falaram, chegamos. Foi até rápido, cerca de 7 horas estavam lá. Estão lá sendo ministrados, sendo bênção, recebendo bênçãos de Deus, amém? Deus tem feito grandes coisas. Quem sabe ano que vem a gente coloca um grupo maior aí, amém? Falar em evento também, irmãos, às vezes a gente fala e a gente não consegue cumprir algumas coisas que a gente está com vontade de fazer. Mas como esse ano está um ano mais tranquilo, questão prática, espiritual nunca está tranquilo. Esse ano tem sido, começo de ano, um ano de guerra. É muita luta mesmo, luta espiritual. Não estou falando de dinheiro não, isso aí para mim não é luta. Isso aí faltar dinheiro, isso aí para mim não é nada. Estou falando de demônio mesmo. De luta sim, de você enfrentar o capeta. Está muito difícil, mas é um ano mais tranquilo. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas esse ano ainda. Então nós queremos fazer um encontro com Deus esse ano. Até uns 2, 3 meses aí para frente, a gente já vê uma data. Eu gostaria que você já fosse se preparando. Esses dias eu estava numa loja de material de construção, uma irmã me procurou, não é da igreja. Pastor, eu quero fazer um encontro, fiquei sabendo que vai ter. Eu falei, amém, glória a Deus. E a função é essa, a gente abençoar vidas. O encontro com Deus, você fica 3 dias isolado, sendo ministrado em todas as áreas, espiritual, emocional e cura divina. Então, a gente fica ali buscando Deus, intercedendo pela sua vida, orando por você. Então você já se programe. Aqueles irmãos que já fizeram o encontro, eu preciso que vocês me ajudem, para que aqueles que ainda não participaram do encontro, eles consigam participar. Porque tem gente que todo encontro quer ser ministrado, né? Mas a gente precisa de gente para ministrar também, amém? Tenho certeza que vai ser uma bênção, vai ser dias de vitória. Nós estamos precisando fazer isso. Outra coisa, sem ser essa semana agora de feriado, na outra semana nós teremos 6 dias de oração aqui na igreja. Todos os dias, de segunda a sábado, das 7 às 8, 1 horinha de oração. Tá? Não vai ser todas as semanas não, em especial não nessa próxima que é feriado, na outra, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, das 7 da noite às 8, tá? Então o culto de sexta será um culto de oração. Nós vamos estar orando, buscando a Deus em prol da sua vida, da sua família, em prol da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Nova Andradina, em prol da igreja, comunidade renovada, amém? Pedindo para Deus nos abençoar, dar graça, amém? E não marque compromisso, se você puder, não marque compromisso para essa próxima semana, sem ser nessa agora. Alguém vê para mim que dia que é? Que começa segunda-feira, não dessa semana, da outra. 18? A próxima é 11, então. Amanhã é 11, então é 18. Então vocês veem primeiro, depois vocês... Entendi. Então é dia 11, tá? 11 vai começar o dia de oração, 7 às 8. Pastor, mas eu não consigo chegar às 7. A gente vai estar orando aqui. Você vai chegar e vai orar. Não faça aquela oração meia boca. Ah, pastor, eu vou orar, pode contar comigo. 5 para as 8 eu estou aí, né? Então não vai mudar muita coisa. Mas vem orar, fica à vontade. Não vai ter nada, ninguém pregando nada aqui. Vai ser um momento de oração. Provavelmente a gente faz um momento de louvor. Depois nós vamos para a oração. 2 músicas, 2 louvores, só para a gente acalmar nosso espírito diante de Deus e a gente orar, das 7 às 8. Ah, pastor, eu gosto de orar ajoelhado, ajoelha. Pastor, eu gosto de orar sentado, senta. Eu gosto de orar andando, ande. Deitado, só não vale dormir, tá? Mas também se quiser vir para dormir, melhor dormir aqui do que lá,
Amém? Vai ser bênção em nome de Jesus. E como nós estamos falando também de evento, olha que envelope bonito, né? Esse envelope das mulheres, do chá de mulheres, que será no dia 13 de abril, no mês que vem, a partir das 4 horas da tarde, aqui na igreja. O tema do chá vai ser os desafios da mulher do século 21. Esse chá vai ter um investimento quase que simbólico de R$30. Então você que deseja participar do chá, você precisa adquirir o convite. E esse convite custa R$30. Para quê, pastor? Para pagar quem vai falar? Não, quem vai falar não cobra. Vai ser algo de Deus para a sua vida. Mas a gente precisa, irmãos, alugar as coisas, precisa fazer algumas coisas, não tudo, porque quem sabe das coisas sabe que esse valor aqui não dá para fazer tudo. A gente precisa da ajuda das irmãs, mesmo com esse valor de R$30, para fazer um bolo, um negócio, uma torta. A pastora agora começou a fazer canapés, olha que chique. Em canapés, coisa muito boa, né? Nós estamos ficando chique, daqui a pouco essa igreja. Então, irmãos, irmãs, participe. Quem vai estar ministrando vai ser a Sônia. A Sônia, ela é psicóloga, então ela vai falar na área da psicologia. Vai ser algo apenas bíblico, mas algo também de um auxílio com embasamento bíblico na área da psicologia. Amém? O tema já sugere o que vai ser falado. Os desafios da mulher do século 21. Por quê? Os desafios, porque a mulher do século 21 é uma mulher diferente do século passado, cheia de cargas de trabalho, de responsabilidade. E aí, irmãos, vocês estão percebendo que as mulheres, como a pastora falou que sexta-feira, está ficando doida. Então tem que pisar no freio. É sobre isso que ela vai falar. Sobre isso que ela vai falar. Não por culpa das mulheres, por culpa da carga. Trabalho, casa, filho, uma série de coisas. Coisa que os homens não conseguem nem fazer metade disso. A gente, quando vai fazer uma coisa, é só aquilo, né? Então, é um tema muito importante que vem no momento certo. Amém? Então, quem quiser adquirir o convite, pastor, eu quero trazer uma amiga. É claro que tem quantidade limitada de pessoas. A nossa igreja não é um lugar muito grande, então a gente tem uma quantidade limitada. Então, você quer convidar alguma amiga, já pega com antecedência, porque a hora que acabar os convites, acabou, né? Não adianta a gente querer fazer um negócio aqui para 100, 200 pessoas, não vai caber aqui dentro. Amém? E agora com ar, então vai ficar muito gostoso. A maquiagem não vai derreter, vai ser uma benção. Amém? Então procure a pastora, você quer adquirir o convite, e tenho certeza que você será abençoada por Deus. 2 Pedro, capítulo 1. Isso, coloque de pé em reverência à Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ler a partir do 3. Eu falei 1, mas vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 1, versículo 3, a partir do versículo 3. O que me interessa aqui é o versículo 10, mas eu vou ler um pouquinho antes, que é algo conveniente. Diz assim a palavra de Deus: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida, à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria virtude, pela quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem está
pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus, ministra a tua palavra nesta noite, traga uma revelação poderosa do teu poder, da tua glória, daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai, que seja, Senhor, uma revelação que venha descortinar, Senhor, todo o sofisma, Senhor, de Satanás na vida dos teus filhos, que eles entendam, Senhor, aquilo que o Senhor tem na vida deles, que a glória do Senhor, Pai, venha respaldar o conhecimento da palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Estou meio funk, eu estou com um pouco de dor de garganta, mas vai dar para a gente se comunicar bem. Amém, queridos? A palavra do Senhor aqui vem com uma orientação para as nossas vidas. Alguém diz assim: ah, pastor, o Novo Testamento é o que a gente deve seguir, o velho é velho, a gente não interessa para nós. Eu preciso explicar uma coisa. Não é que o Velho Testamento, a gente não vai olhar para o Velho Testamento, não vai ler o Novo Testamento, estudar o Novo Testamento. Não é isso. A gente tem que entender que o Novo Testamento é a sombra do Velho, é a palavra de Deus se cumprindo. Mas no quesito procedimento de vida, não tem como se aplicar a velha lei, não tem como se aplicar o Antigo Testamento na sua vida. Às vezes a gente precisa falar isso porque tem gente que faz uma confusão. Por exemplo, a partir dos anos 2000 a igreja se tornou uma igreja profética. As pessoas deixaram de ficar somente entendendo o ministério pastoral e abriram para o ministério profético apostólico. Junto com o ministério profético veio uma porção de coisa judaica. E a gente tem uma série de coisas na igreja hoje que é de origem judaica. O shofar, o talite, o quepá. Eu tenho talite, quepá, tenho todas essas coisas que eu acho bonito. Nós temos inclusive algumas denominações que faz uma cerimônia de crescimento espiritual na vida da mulher, do menino, é o bar baracá, o bate baracá, como se fosse o bar mitzvah do judeu. Então a gente começa, irmãos, quando a gente vai para o Testamento, a gente incorre o risco de ficar meio que herético. Por exemplo, eu começar a tocar o shofar aqui e falar que se não tocar o shofar, o culto não foi recebido. Isso não é verdade. Se o shofar tocar, Deus vai receber o culto. Se o shofar não tocar, Deus vai receber. O shofar é como qualquer outro instrumento numa banda, num ministério de louvor. Amém? Um talite, porque quando você põe o talite, a cobertura de Deus. Não, isso é para o judeu. O talite para os cristãos é apenas um ornamento. Amém? Porque senão, irmão, a gente começa a trocar o terço pelo talite. Então a gente tem que tomar esse cuidado. O Antigo Testamento, ele é a nuvem de testemunha, é onde você vê Deus agindo, Deus trabalhando, você é ministrado pelo Antigo Testamento, você, é claro que tem um rema, aquilo que Deus fala com você. Agora, se você quer um procedimento prático de uma vida cristã, aí você tem que ir para o Novo Testamento. Amém? E é lindo, irmãos, quando nós voltarmos à escola bíblica, eu vou anunciar domingo que vem a data certinho. A gente vai começar a falar sobre a carta de Éfeso. Só para os irmãos entenderem, nós vamos ficar o ano todo falando de Éfeso. Vai ter muita coisa que a gente precisa atentar para Éfeso. Então, inclusive, aqueles alunos da escola bíblica já vão estudando Efésios, perdão. Desculpa, estou falando da cidade. A gente estuda Efésios, porque, irmãos, Efésios é uma carta completa que fala do proceder da igreja do Senhor Jesus Cristo, desde aquilo que é espiritual até aquilo que é natural.
né? Eu falei aqui na apresentação da Ágata sobre lealdade, princípios que não são princípios espirituais. Você está entendendo? Você tem que acompanhar raciocínio, não faça cara de bobo, acompanhe raciocínio. Se a gente pega a Bíblia, ela vai nortear a nossa vida espiritual. Vamos falar aquilo que é espiritual: oração, jejum. Pastor, mas jejum você não para de comer? Sim, mas é para alcançar algo espiritual. A profecia, o rema da palavra. Agora, a Bíblia também ela orienta aquilo que é prático no seu proceder, na sua vida, né? A Bíblia vai falar contra a rebeldia. Inclusive, Jesus, quando alguém perguntava para ele: mas e o escravo? Que é escravo, o que ele faz agora? Jesus falou: ele vai continuar sendo escravo. Misericórdia, pastor. Jesus, ele favorecia a escravidão. Calma. Não vá pegar a escravidão brasileira como exemplo e aplicar no Império Romano outro tipo de escravidão. E eu acho até que era ser interessante para esses dias. A pessoa não pagou, paga com trabalho. Ficava escravo lá 2, 3 anos. Mas não sei se era muito bom hoje, porque senão vai ter gente de escravo para mirréis, né? A pessoa não pagou, ela então, é isso que deveria ser os nossos presídios, deveria ser, não é? A pessoa cometeu um delito, então vai pagar com trabalho. Mas não, eles enchem as pessoas lá dentro daqueles lugares, da marmitex, chá, da lanche, come melhor do que nós às vezes, não é? Mas aqui era essa situação, a pessoa era escrava. E aí as pessoas começavam a falar: mas Jesus veio libertar. Aí Jesus veio trazer parâmetros práticos. Por exemplo, Jesus não era comunista. Alguém chegou já a dizer que Jesus era comunista. Jesus quer que... Não, quando foi pagar imposto, Jesus falou: não, vamos pagar. É para pagar imposto? Vamos pagar imposto. Jesus não veio trazer uma nova sociedade. Ele veio trazer ordem a essa sociedade que já que existia. E no decurso da nossa vida humana, a gente vai criando uma série de coisas. Dentro dessas coisas que nós criamos, existem, irmãos, padrões. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia com mente esclarecida e não a mente religiosa. Porque aí a gente vai ler Coríntios e vai obrigar as mulheres a usar saia. Mas você tem que entender o contexto histórico, o porquê que a igreja de Coríntios, as mulheres tinham que usar saia. Então, a gente tem que ter a mente esclarecida para entender aquilo que Deus tem para nós, amém? Então a Bíblia ela vem ensinar tudo isso para nós, a questão espiritual e a questão moral, amém? Como você deve ser. Paulo, Pedro, esses homens, grandes homens de Deus, eles trouxeram riquezas preciosas nessas situações, ensinando o povo como proceder, amém? E aí Paulo, no texto que nós lemos, no versículo 10, ele vai falar para a gente procurar com diligência. O que é procurar com diligência? É procurar com atenção, com cuidado. Procurar com atenção, com cuidado, para nós confirmarmos a nossa vocação e eleição. Amém? Diga assim comigo: vocação e eleição. Eu tenho falado muito esses dias, às vezes alguém pode achar estranho, eu estou falando esses dias sobre destino. Eu tenho passado aquilo que tem sido ministrado, e eu fiquei maravilhado de entender que Deus, Ele nos dá destino. Alguém fala isso, né? O destino. Mas não é algo vago. Deus, Ele coloca para você algo para te formar, para que você seja alguém nessa terra, alguém no reino de Deus. E o apóstolo Pedro, ele vem olhar para nós e diz assim: vocês precisam ter clareza de o que vocês querem para a vida de vocês. Vocês precisam ter clareza qual é o propósito de Deus na vida de vocês. Pastor, o apóstolo Pedro está falando aqui do meu chamado, daquilo que eu vou ser diante da igreja. Não, ele está falando de toda a sua vida, a sua vocação. E aí ele fala que a gente tem que ter clareza disso. E quando eu estava orando hoje, eu falei: Deus, toda vez que eu vou ministrar, eu peço para Deus dar uma palavra. Eu não fico aqui tentando impactar os irmãos com uma palavra que os irmãos queiram ouvir. Eu oro a Deus e Deus fala. E quando Deus falou essa palavra, eu falei: peraí, mas
E Deus falou assim: olha, o povo precisa entender o que eles são, quem eles são, o que eles estão fazendo. Ah, pastor, eu sei, eu sou filho do rei. Não, isso é vago. Isso é vago. Se fosse só para você ser filho de Deus, você estava no céu. E aí, irmãos, por que disso? Porque as pessoas estão vivendo a vida assim. A síndrome do Zeca Pagodinho, não é? Deixa a vida me levar. Vocês estão comigo aqui ou não? Pastor, é que eu não canto essas músicas. Perdão, desculpe. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. As pessoas estão vivendo, irmãos, do jeito que a vida está sendo tocada. E isso é um perigo. Por quê? Porque isso não é de Deus. Não é de Deus. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aquilo que você planeja, que você deseja, é isso que Deus vai trabalhar na tua vida. Esse negócio de, eu não sei, o dia de amanhã Deus proverá para si, isso aí é ideologia do diabo. A ideologia do reino é plano, é propósito. Pastor, está isso na Bíblia? Tá. Deus apareceu para Abraão, Abraão estava lá, irmão, do jeito que a vida tinha para ele. Abraão estava vivendo aquilo que ele queria viver. Deus chega para ele e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Diga assim comigo: Deus deu para Abraão destino. Amém? Porque Abraão era um homem que estava diante de Deus. Abraão estava perante o Senhor. Davi estava lá pastoreando as ovelhas do pai, estava cumprindo aquilo que estava no momento. Deus olha para Samuel e diz: Samuel, unge Davi, vamos resumir, unge Davi como rei, porque eu me provi de um novo rei. E quando o Senhor unge Davi, Davi tem um propósito. Deus dá destino a Davi. E assim todos os homens e mulheres da palavra. Deus não quer, irmãos, que a gente viva solto. Porque quando a gente vive solto, a gente vive uma vida sem propósito. E Deus não queria nada para não ser nada. Deus não queria nada. Deus cria as coisas com um propósito eterno. O que Deus tem para você? O que Deus quer de você? Vamos pensar nas áreas da nossa vida familiar. O que Deus tem para você na vida ministerial? O que Deus tem para você na vida profissional? O que Deus tem para você como aquele que vai ter uma herança genética espiritual ou de legado? Pastor, eu vou confessar para os irmãos, eu durante muito tempo eu não gostava desse negócio de legado. Eu falava: legado? Que se dane os outros, não é assim? Eu morrer, os outros que se dane. Mas depois que a gente tem filho, a gente começa a pensar no legado. Porque os filhos, eles vão aonde a gente não vai. Eles vão ser a ramificação do nosso ministério. Alguém aqui conhece Billy Graham ou Billy Graham? Alguém conhece aqui? O maior evangelista, morreu há pouco tempo. Foi o homem mais honrado, o pastor mais honrado. Você já viu? Se você não viu, faça isso. Olhe os testemunhos das filhas de Billy Graham. As filhas de Billy Graham falam do pai com uma propriedade, é algo tremendo. Meu pai era um homem de oração. Então isso é legado. Billy Graham ungiu quase todos os presidentes dos Estados Unidos. Olha os Estados Unidos. Eu não gosto de olhar para os Estados Unidos como, que grandeza, porque isso é uma síndrome do brasileiro, que a gente é quintal dos Estados Unidos. Mas a questão religiosa dos Estados Unidos é muito bem fundamentada. A questão familiar não é essa bagunça que é aqui, não. É muito bem fundamentado, a educação. Aqui eu vejo, irmãos, desde que eu entrei no curso de história, eu vejo os professores aqui matando leão por dia para poder dar uma educação de qualidade. Os Estados Unidos priorizada a educação, porque tem princípios. Isso é legado.
de homens que evangelizaram os Estados Unidos. Homens que vieram para o Brasil, vieram muitos fundamentar, trazer fundamento cristão para o Brasil, mas foram mortos. Os guenotes vieram no Rio de Janeiro, foram mortos no Rio de Janeiro. A terra brasileira é uma terra que engoliu sangue de profetas, de homens de Deus aqui. Por isso que é uma terra com tanta dificuldade espiritual. Mas isso são legados. Então a gente tem que pensar um pouquinho, o que Deus tem para mim, nessas áreas. Quando você vai casar? Mas eu não sei se eu vou casar. Então você está sem foco. Porque Deus tem um plano na sua vida no casamento. O casamento não é para eu e você se divertir. O mundo diz isso. E casamento é uma coisa insignificante. Mas não, o casamento é um propósito divino. Está aí na Bíblia. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher. Não é padrão de Deus? Vocês estão fugindo de novo. Está todo mundo aqui. É padrão de Deus. Deus, Ele te dá talentos. Quando a gente fala talento, alguém fala pregar a Bíblia e tocar violão. Não. Tem gente que é bom em matemática. Tem gente que é bom em trabalhos manuais. Tudo que ele pega para fazer é muito caprichoso, é bonito. Tem gente que tem dom para arte. Tudo que ele faz é muito bonito, é belo, é emocionante. Tem gente que tem dom para trabalhar com pessoas, lidar com gente, aconselhar. Ser um médico, um psicólogo. Deus coloca dons para nós. E nós temos a responsabilidade de aplicar os nossos dons no mundo. Através da nossa profissão. Eu não estou falando ainda ministerialmente, estou falando de dons para você usar na terra. Porque o ministério, ele usa na igreja, mas e no mundo lá fora? Você só está lá no mundo? Você acha que isso é de Deus, ficar lá no mundo só para ganhar dinheiro, trazer e vir para a igreja? Que reino de Deus é esse? Só é de Deus quando nós estamos aqui? Não, você está lá no mundo, você também tem um propósito lá. No mundo, eu estou falando do pecado, estou falando na sociedade, da comunidade. Você está lá no seu trabalho, tem um propósito específico. Pastor, eu estou trabalhando lá porque eu não sei direito o que eu quero para a minha vida. Aí que tá, irmãos. Quando a gente começa a viver assim, eu não sei o que, você começa a viver uma vida sem propósito. Nós temos que olhar para dentro de nós, e ver o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então nós temos que estabelecer, irmãos, um foco. Em Provérbios capítulo 29, 18 diz que sem profecia o povo padece. Profecia aqui é visão. Não é profecia de vou orar com você e Deus manda revelar. Não é nesse sentido. Até porque a profecia hoje, desses dias, perdeu o sentido. As pessoas estão usando a profecia como um destino. A profecia, a Bíblia diz, os irmãos que gostam de anotar as coisas, anota isso. A Bíblia diz que a profecia não é para dar destino. Porque as pessoas vão através de um profeta, profeta, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou embora ou fico aqui? Não, a profecia não é para esse sentido. A profecia é para consolar, é para exortar. Amém? Não é para dar destino. As pessoas estão se perdendo aí, irmãos, através dessa profecia, porque elas estão dando destino à profecia. Não, a palavra de Deus é que te dá destino, não a profecia. Eu já vi gente casando porque levou uma profetada. É de Deus, profeta. Sim, Deus manda dizer que é de Deus. E não era. Porque o profeta está sujeito. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Espírito do profeta. Uma vez eu cheguei numa célula, foi até erro meu. Eu mandei a pastora e uma outra irmã para uma célula num bairro distante da cidade. Eu deveria ter mandado um irmão. Eu mandei 2 mulheres para dirigir a célula. E aí eu fazia a via sacra das células e eu fui na célula delas. Foi um abençoado,
lá na célula de uma igreja pentecostal e meio que tomou controle da célula. Na hora da oração ele começou a orar alto. As mulheres não iam falar assim, ó, senhor. Mas aí eu cheguei, para a graça de Deus eu cheguei. Na hora que eu cheguei, ele olhou e disse assim, assim diz o Senhor. Eu falei, assim diz o Senhor coisa nenhuma. Chega, baixa a bola. Aí Deus, né, através da boca dele, falou, você é menino, Deus manda te dizer que você é menino. Eu falei, cala a boca, irmão. Cala a boca. Chega. Aí, irmãos, a gente pega hoje e o povo, misericórdia, pastor. O senhor não recebeu o profeta. A Bíblia diz que é para julgar a profecia. Julgar a profecia. E eu julguei que não era de Deus. Eu não conhecia a pessoa. Eu falei, irmão, aqui o irmão não canta de gala. Baixa a bola, fica quieto, Zé Fini. Aí eu fiz saber. Pensa numa pessoa boa, com um testemunho, irmãos, mais podre. Mais podre. Mas tem gente que está engolindo esses lixos. Não, ele falou xambalabacaia, é de Deus. Ele falou em língua estranha, é de Deus. Eu nem sei porque que eu entrei nesse assunto, mas é importante. Não, não é assim não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então a profecia, ela é para te confirmar, ela é para te exortar, ela é para te consolar, e não para dizer o que você deve e o que você não deve fazer. Isso Deus fala com você, através da Bíblia, através da palavra de Deus. Então Provérbios 29, 15, se eu não me engano, 29, 18, vai falar que o povo sem visão padece. Então a gente tem que ter clara a visão de Deus para a nossa vida. Visão de Deus para a nossa vida. Só fazer um parênteses aqui, eu não fico escandalizando as pessoas, mandando embora, não. Eu não julgo a pessoa, eu julgo a profecia. Eu também oro, eu pago preço de oração. Se eu ver que não é de Deus para a minha vida, eu não recebo. Tá? Só para aqueles irmãos que às vezes ficam preocupados, né? Não, eu não recebo, simplesmente eu não recebo. Pastor, o senhor corta no talo assim, não é no talo. No talo. Eu não entro nessas ondas não. Deus manda dizer, aí você já baixa a cabeça. Não, eu fico bem olhando, o que é que Deus mandou falar? Aí vai para a Bíblia, não tem base bíblica, sai fora. Uma vez minha irmã falou assim, eu trouxe uma profeta aqui. Aí a profeta falou, a irmã, ai pastor, eu fiquei tão emocionada, eu não entendi nada que ela falou. Eu falei, então o que valeu? O senhor lembra? Eu falei, eu? A profecia é tua, filha. Eu não. Então cuidado, irmão, da gente tratar as coisas de forma errada. A hora que você ouvir uma profecia, a hora que você vai ficar atento. Não, isso aí não. Isso é verdade. A pessoa fica num clima de místico, de espiritual. Eu nem sei o que o profeta falou. O que é isso? Eu anoto as minhas profecias quando alguém dá. Não que eu não recebo, eu recebo. Profecia, gosto. Eu fui criado numa igreja que a pessoa parava e falava assim, irmão, o que você viu aí? O que você viu ali? O que você viu lá? Coisas sobrenatural, não tem dificuldade com isso. Agora, que existe um problema hoje sobre isso, existe. E a gente tem que abrir o olho. Abrir o olho para que a gente não mude a nossa vida pelas essas profetadas. Não vá seguir destino segundo a profetada. Amém? Da onde vem? O que é que Deus tem para você? Amém? Então a profecia é para te dar ânimo, para te exortar, para te fortalecer naquele propósito, e não para te dar destino. Amém? É isso que a Bíblia diz. Então, Provérbios 29, 18, o povo sem visão, sem profecia padece. Então a gente precisa ter claro o que Deus tem para mim. O que Deus tem para você ministerialmente, por exemplo? Pastor, eu fui chamado para ser de banco. Isso é um termo muito antigo. Mas ninguém foi chamado para ser de banco, no sentido de que o de banco quer dizer, quando a pessoa fala assim, eu fui chamado para ser de banco, ela está dizendo, eu não posso fazer nada para o reino de Deus. Mas, porque hoje em dia, por herança do passado, só fazia alguma coisa para Deus essa pessoa que tocava, que testemunhava, que pregava. Mas hoje nós sabemos que o reino de Deus é um corpo, de multiforme graça.
Cada um trabalha nesse corpo. Por exemplo, a gente tem a sobrancelha aqui. Não parece inútil? Não parece, sobrancelha. Parece que é só estética. Mas arranca ela para você ver. Eu que sou bastante dessa, eu ia morrer. O olho meu ia queimar. Se arrancar a sobrancelha ela tem um papel de curva de nível. Sabe o que é curva de nível? No pasto, assim, eles fazem aquelas curvas de nível para a água não levar o pasto embora. O suor desce aqui na sobrancelha e escorre para o lado. Olha que bonitinho. Tem uns que tudo bem, tem uma curva de nível bem elevada. Não cai nada no rosto dele, né? Curva de nível reto. Mas o papel de sobrancelha é ele. Se você tirar a sobrancelha, vai queimar teu olho. Alguém aqui já tentou tirar os cílios, arrancar todos os cílios? Eu já vi gente arrancar. Você não consegue piscar. Tudo cai no teu olho, porque os cílios, ele é uma proteção. Então, o corpo, amém? Estão entendendo? O corpo, cada um tem uma função. Às vezes o teu ministério é orar pela igreja, é orar pelos perdidos. Às vezes o teu ministério é financiar a obra. Um ministério escasso, ninguém quer fazer esse ministério. Não, pastor, eu abençoo. O que precisa? Não, você não está entendendo, não é o que precisar. Quem tem um ministério de coluna financeira da igreja, ele entende a responsabilidade que ele tem. Ele entende. E estou falando de ministério, não estou dizendo que isso é para todo mundo. Ele entende a responsabilidade financeira que ele tem na igreja. E ele faz amando fazer. Não é aquele que fala assim, vou ajudar. Dá, isso aqui dá, isso aqui não dá. Não é isso, é alguém que entende, que faz por amor. Isso é um ministério. Outros têm ministérios da palavra, de cura, revelação. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que não é só esses ministérios que existem. Existem outros. Amém? E tem os ministérios primários: profeta, pastor, apóstolo, mestre, evangelista. Mas a igreja, ela trabalha como um corpo. Um é sobrancelha, o outro é sobrancelha. Eu entendo que Jesus é a cabeça, tá? Só para dar um exemplo. Um é um braço, o outro é o outro braço, um é a perna. Todos nós temos uma função no reino de Deus. Eu preciso entender qual é a minha. Ministerialmente. Vocação no mundo. Você precisa entender qual é a sua. Qual a sua profissão? O que essa profissão vai impactar as pessoas? A gente não tem profissão, dom que Deus dá pra gente só para ganhar dinheiro. Não, é para a gente impactar vidas. Amém? Pastor, eu gosto de vender, sou um vendedor nato. Como isso pode impactar pessoas? É porque dá a impressão, irmãos, que todo mundo nasceu para ser empresário. Todo mundo nasceu para ser funcionário público. Não. Mas você tem que entender o que Deus tem para você. Qual é a função, o propósito de Deus na sua profissão? Ah, pastor, eu não sei. Se for para me vender, eu vou vender. Se for pra... Não, é aí que está. A gente tem que ter o foco daquilo que Deus tem na nossa vida. Pastor, como que eu sei isso? Vida com Deus, oração. Ore, fale com Deus. Deus, o que o Senhor quer para mim? Deus, o que o Senhor quer impactar a minha vida? O que o Senhor quer? E aí você passa a investir naquilo. Alguém, quando eu comecei a fazer a faculdade de História, alguém falou, vai dar aula, ganhar dinheiro. Eu falei, não, eu não vou dar aula. A hora que eu formei, falou, vai pegar umas aulinhas, pastor? Eu falei, eu não vou dar aula. Mas por que o senhor fez? Eu falei, para adquirir conhecimento. Para quê? Para ajudar, irmão, servir a igreja melhor, para trazer um esclarecimento melhor. Quando eu fui para o evangelho, para o pastorado, eu falei duas coisas para Deus. Eu falei, Deus, não estou fazendo aqui estereotipo de pessoas, só para os irmãos entenderem, mas é a minha oração que eu fiz para Deus. Eu falei, Deus, eu não quero andar de barra circular. Eu não quero andar de barra circular e vendendo as coisas na rua. Eu não quero. Ai, pastor, o senhor está desprezando. Tem pastores que vendem na rua, anda de barra circular. Mas eu falei para Deus que eu não queria isso. Eu queria que eu atingisse outras pessoas. Eu tenho alguns irmãos, isso não é pecado não, viu? A gente pode julgar aquilo que a gente quiser. Estou dando um exemplo, então não estou falando quem que é que eu estou pensando aqui. Isso aí está entre eu e Deus.
Tem gente que, se você pegar uns camaradas, eles não sabem nem se eles crêem. Eles estão ensinando o povo a acreditar nas coisas, eles nem sabem. Tira eles um pouquinho da religião, desvia. Quando eu fui fazer o curso de história, curso de história, na UFMS só tem ateu lá em cima, comunista, esquerdista, você vai desviar. Não desvie. Pelo contrário, solidificou a minha fé. E para isso que a gente busca, entendeu? Agora estou fazendo outra faculdade. Pastor, já está fazendo direito, que é para o senhor advogar, ganhar muito dinheiro? Não. Para ajudar a servir o corpo melhor. Ei, pastor, se o senhor vai me aposentar, Deus me livre de advogar para a igreja. Advogo não. Então se eu vou ficar no meu pé, não dá certo. Mas é para ajudar a crescer, irmãos. Para a gente entender que a gente não está servindo a Deus porque nos falta conhecimento. Eu estou falando da minha profissão, tá? Do meu chamado. Mas entender que a gente busca a Deus porque a gente ama, porque a palavra é viva e verdadeira. Porque eu tenho visto, irmãos, um povo que está servindo a Deus porque ele não sabe nem o que está fazendo. Uma vez eu vi um monte de gente indo para a igreja. E aí uma irmã entrou dentro da porta da igreja. Ela estava com uma camiseta branca, com uma parecida desse tamanho. E essa irmã era filha de uma irmã da igreja nossa aqui, que foi para outra igreja. Eu falei, amor, você está vendo certo? Ela falou, tá. Ela nem sabe o que ela estava vestindo. Pastor, não, irmão, se ela quisesse ir para a igreja católica com a parecida, ela ia. Mas ela não estava nem entendendo o propósito dela na igreja. Outros vão na igreja por a parte assistencial da igreja. A igreja, ela tem um papel na sociedade incrível. Algum governo que dispensar a igreja é louco. Porque a igreja, ela tira a gente que está à margem da sociedade. Ela faz um papel psicológico na sociedade. Por isso que os pastores estão se matando aí, porque as pessoas levam um monte de problema para o pastor. Coisa que isso deveria ser o governo. Aqui nós tivemos um jovem que se matou. Outro que tentou se matar por esses dias aí. Cadê a prefeitura? Cadê o trabalho assistencial? No mínimo estão numa sala de ar-condicionado, estudando. Coisa que não tem. Então a igreja faz esse papel. Tem gente aqui que está na igreja hoje que poderia se matar, mas está em Jesus hoje. Que poderia estar roubando, traficando, se prostituindo, dando trabalho na sociedade. Está hoje aqui. Amém? Mas o que você precisa entender é que a gente tem que ter claro. Porque quando a gente tem claro o propósito da nossa vida, isso reduz drasticamente as nossas frustrações. Como assim? Tem gente que acorda de manhã e fala assim, eu vou ser empresário. Você vai fazer o quê? Vou vender água. Que a água agora é o que há, né? É o que tem para vender. Sabe aquelas pessoas que não sabem o que está falando? Eu trabalhei 7 anos no comércio. Tá gostoso hoje pregar aqui, né? Tá gostoso? Deus está falando, né? E aí, irmãos, agora não sei nem que horário que eu vou. Mas aí eu trabalhei 7 anos no comércio. Irmãos, pensa no negócio de fio, isso é comércio. Eu trabalhei no ramo de produtos perecíveis, era flor. E aí você compra a flor, ela está cortada o cabinho dela, ela não tem raiz. Flor de corte. E aí você fala assim, eu vou vender uns 20 buquês nesse mês, vou comprar tanto a rosa. Aí vende 5. Aí a rosa vai pro pau. Morreu. O dinheiro que você comprou não tem volta. Aí alguém chega e fala assim, nossa, eu vou montar uma loja. Ele está rachando de ganhar dinheiro. Aí é uma visão que a pessoa levanta. Vê um irmão e fala assim, eita, aquele irmão tem uma empresa, eu vou rachar. Principalmente cidade interior, você tem muito disso, inveja. Um faz um portão, o outro pinta o portão, a mesma coisa. Pode reparar, quando você passar na rua, tem uma casa reformando, as outras começam a reformar. Invejoso, povo invejoso. Cidade pequena é povo invejoso. Cidade grande não tem inveja, pastor? Tem, mas não tem tempo. Então, a pessoa olha e fala assim, nossa, o irmão fulano, a irmã ciclana está rachando de ganhar dinheiro. Olha o carrão, olha a roupa. Aí ele se desafia, agora eu também vou trabalhar. Aí ele monta a loja. Aí não dá certo. Não dá certo. Porque não é aquilo que Deus tem para a vida dele. Aí entra a frustração. Então quando você tem claro aquilo que você quer para a tua vida, você não se frustra.
Isso deve ser um processo que deve ocorrer na adolescência. Adolescente que não sabe. Adolescente olha para ele e fala: você quer o que da sua vida? Ele diz: você é astronauta. Mal ele sabe que nunca vai chegar lá quase. Nossa, pastor, o senhor é sem fé desse jeito? Sou. Eu sou real. Se alguém da igreja falar para mim: pastor, você é astronauta, eu falo: filho, vamos orar então, a coisa vai ser feia. Você estudou aonde? Pastor, eu estudei no morcegão. Olha, Deus pode fazer um milagre. Não estou dando o exemplo que esse morcegão é ruim, tá? Estou dando um exemplo de que é o que vem na minha cabeça aqui. Vai ser astronauta? Pode acontecer? Pode. 1 em 1 milhão. Não é questão de fé, é questão de probabilidade. Então, irmãos, a gente tem que ter claro para que não haja frustração. Não haja frustração. Eu vejo os pais alimentando o coração dos filhos, e lá na frente esses filhos não vão ter condição. A gente tem que ensinar os filhos a entender que ele tem que saber, primeiro, o que Deus tem para a vida dele. Segundo, o que ele vai ganhar dinheiro. O que vai fazer ele crescer na vida. Não. Eu vou fazer... Eu conheci umas irmãs que fizeram jornalismo, uma época terrível. Elas gostavam de comunicação, fez jornalismo. Quando elas concluíram o curso, veio uma lei, um decreto de que para ser jornalista você não precisava de faculdade. Você tem noção o que é isso? Você fazer um curso, pastor, eu tenho conhecimento. Claro, mas o diploma rasga, joga fora. Então, irmãos, além daquilo que Deus tem para mim, eu tenho que ter claro aquilo que eu quero para a minha vida. Pensar, irmãos, muito bem o que eu quero. Porque a vida corre. Como eu falei, adolescente tem tempo. Mas se você não é mais adolescente, você não tem mais tempo. E aí, quando a gente tem claro aquilo que Deus tem para mim, tanto ministerialmente, profissionalmente, a gente não se frustra. Eu vejo que tem gente todo dia está frustrado. Porque eu vou ganhar 30 mil, 40 mil, 50 mil. Aí o camarada vai lá e ganha 1.000. Porque não é assim. Você tem que ter claro aquilo que você quer para a sua vida. Amém? Eu tenho claro, profissionalmente, porque o meu envolve chamado com ministério, ou profissão. Eu sou pastor evangélico por profissão e sacerdote como chamado. Eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu sei qual o patamar que eu quero chegar. Se eu vou chegar, aí é uma questão de Deus. Mas eu sei o que eu quero. Familiarmente, eu sei o que eu quero. Eu quero 4 filhos. Eu sei o que eu quero para a minha vida. A minha casa, eu sei como que é a minha casa. Eu vou mexer com construção esse ano, em nome de Jesus, lá na minha casa. Eu sei o que eu quero. Pastor, mas o senhor tem dinheiro para isso? Nem uma goela. Mas eu tenho um plano. Eu não estou dizendo que eu sou o melhor, irmãos. É porque eu aprendi muito cedo isso. Que a gente tem que ter propósito, tem que ter meta, foco. Porque senão a gente sai. Isso não é de Deus. Abraão, sai da tua terra, vai para cá. Eu tenho um destino para você. Qual o destino que Deus tem para você? Eu fico triste quando eu vejo mulher falar assim: eu acho que o destino que Deus tem para mim é ser mãe. E você acha que isso é pouco? Então a gente tem que entender, irmãos, planejar, ter foco, amém? Estou quase acabando. Quando eu tenho claro os meus planos, eu fico mais motivado. Porque aí quando você tem, por exemplo, vamos supor que eu quisesse um nível, vamos pensar um nível humano de pastor, televisão. Se fosse um Silas Malafaia, nem de perto eu quero ser, mas vamos supor que eu quisesse ser um Silas Malafaia. Quando eu tenho foco, eu quero chegar lá. Ou quem sabe ser um Caio Fábio do passado. Caio Fábio foi o único, hoje ele está meio fora, mas ele foi o único pastor a pregar na Rede Globo. Imagine, ter 1 hora na Rede Globo, puxa vida, falar de Jesus lá dentro, aquele boqueirão, imagine. Faz conta que eu quero chegar lá. Quando eu tenho foco, eu vejo os passos que eu estou galgando. Olha, eu cheguei aqui. Olha o que Deus já fez. Mas quando você fica sem foco, você nunca vê o que Deus está fazendo.
Porque esses dias eu vi uma imagem, tinha 3 homens cavando e embaixo tinha um lençol de diamante. Claro que diamante não é assim que se encontra, mas vamos supor que fosse. Aí a pessoa furando. Um falou assim: eu vou parar. Comecei, já estou cansado, desistiu. O do meio falou assim: tá faltando, irmãos, 20 centímetros para ele chegar. Mas ele falou assim: cavei tanto, eu não vou cavar mais. E o outro disse: não, eu vou achar o diamante. Aqui tem diamante, eu vou achar. Achou. Então, às vezes, quando a gente não tem foco, a gente começa uma coisa, para aqui, começa outra lá, a gente perde de ver o que Deus tem feito. Eu seria injusto dizer que Deus não fez nada na minha vida. Eu era um menino que nasceu numa casa de um pai alcoólatra, destruído a minha família. Meu pai destruiu a minha família. Não gostava de estudar. E aí eu olhar agora e falar: Deus não fez nada. Não, Deus fez muito. Hoje eu tenho a minha casa própria, o meu carro. Pastor, isso é muito pouco. Para mim não. Porque da onde eu saí, da onde eu vim, Deus fez muito. Deus fez muito. Na minha vida como pessoa, Deus fez muito. Mas porque eu sei aonde eu quero chegar. E aí a gente começa a ver. Tem gente que começa o negócio, Deus vai abençoar, aí ele para, não, olha lá, não, é aqui. Ele não começa a ver nada. Ele vive um ciclo de frustrações. Então a gente tem que ter claro o que a gente tem para a nossa vida, na sociedade, como homem, como mulher, como pai, como filho, como esposo, como esposa, ministerialmente. Qual é o chamado de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça? Será que é para me orar pelas pessoas? A gente tem que ter claro, amém? Quando a gente tem claro aquilo que Deus tem para a nossa vida, irmãos, a gente tem mais concentração, a gente enxerga melhor. Por isso que você que tem mais de 30 anos, você não pode mais ficar pulando de galho em galho. Porque não vai dar tempo para você conquistar uma carreira, em qualquer área. Não dá tempo. Pastor, é você, qualquer um. Eu esqueci de falar. A vida precisa de qualquer um, qualqueres um por aí. Precisa de uns zerinhos de esquerda. A Bíblia fala disso. A Bíblia diz assim: sempre vai haver pobre. Porque Judas começava a dar desculpa: não, poderia vender esse alabastro de perfume e dar o dinheiro para os pobres. Sabe aquela ideia meio assistencialista? As pessoas têm, sabe, meio deturpada da realidade. Judas vinha com essa ideia, porque ele tinha vontade de pegar o dinheiro. Não, mas E Jesus falou assim: pobre sempre vai haver. Agora essa mulher não vai perder a oportunidade de ungir meus pés. Então tem gente que vai ficar à margem da sociedade. Mas eu estou falando hoje para aqueles que são chamados pelo Senhor de mais do que vencedor. Eu estou falando para aqueles que são vitoriosos. Nossa, que ânimo, misericórdia. Para aqueles que querem conquistar no Senhor, amém? Esses precisam ter claro o que querem das suas vidas. Claro. Vamos falar de coisa prática. Tem gente que fala assim: pastor, esse é o ano da minha casa própria. Aí vai lá no Magazine Luiza, compra uma televisão de 60 polegadas para pagar 48 vezes de R$200. Pastor, essa doeu. Então, irmãos, a gente tem que, quando a gente tem claro o que Deus tem para a nossa vida, a gente vai focar aquilo, a gente vai investir aquilo. Eu investi 4 anos de estudo na faculdade, e agora estou investindo estudo e dinheiro numa outra, porque eu quero crescer naquilo que eu tenho feito, daquilo que Deus tem me chamado. Eu quero aprimorar. Esses dias eu estava olhando, eu fui comprar um Lili. Quem já comprou Lili? Eu nem conheço a pessoa, só vou dar um exemplo. Lá perto do Fátima Gaioto. Por que comprar Lili? Lilizinho. Irmãos, eu cheguei lá, o cara pediu 200 Lili. Estava com caixa. A mulher, eu comecei a investigar. A mulher, quando eu cheguei aqui, ela amarrava com o dedo. Mas você já amarrou Lili? Lá no inferno vai ter Lili para a gente amarrar. Para gente, tá? Não é nós, não. Para gente.
no bom sentido da palavra errada. Aí, é horrível. Eu vi que ela amarrava. Agora ela tem uma máquina que ela põe o produto lá, ela trabalha e vai embalando. Ela vende muito. Eu fiz as contas, eu sou daqueles que faz conta. Eu fiz as contas com a pastora. Média, eu não conheço, me perdoe se alguém é da família dela, que eu estou criando na minha cabeça, nem seu nome, não interessa. Eu falei para a pastora, ela deve tirar por baixo, bruto, 7.000 e pouco de Lili. Ai, pastor, vamos vender Lili. Aí que tá. A casa linda, a Márcia está falando aqui que ela fez a casa com o dinheiro de Lili. Aí você vai falar, pastor, eu vou vender Lili. Aí que tá. Ela tinha claro aquilo que ela... Eu estou deduzindo, tá? Pelo sucesso. Claro aquilo que ela tem. Outros vão dizer assim, ai, Lili, pastor, 50 centavos cada um. Por isso que você tem que ter claro aquilo que você quer para a tua vida, porque aí você vai investir. A gente não pode ter foco daquilo que é por eliminação. Não deu para nada, vai fazer isso. Ah, não vai virar nada, vai fazer isso aqui. Não. Você tem que entender aquilo que você quer para a tua vida, querido, para que Deus te abençoe. Imagine, Deus tem um caminho. Não é isso que a Bíblia diz? Deus tem um caminho. E você está andando por aqui, não vai dar certo. Você vai ficar dando murro em ponta de faca. Então você tem que entender o que Deus tem para você. Qual o caminho que Deus tem para você? Qual o foco? Pastor, e se o que eu estou fazendo não tem nada a ver? Então você muda agora. Porque pior, irmãos, do que alguém fazer qualquer coisa é quando a pessoa está no lugar errado. A gente não vê aí, a gente vai na saúde, a gente não vê, tem gente que está no lugar errado. É bruto, é grosso, a pessoa está lá doente, porque ele está no lugar errado, não é aquilo que ele tem para ele. Tem irmãos aqui que eu conheço que tem problema que não pode ver sangue, não tem? Tem alguém aqui? Se vê sangue desmaia, não é? Aí você fala assim, não, vou ser médico, porque eu vou ganhar muito dinheiro. Não é para você. Deus te criou com esse negocinho que se vê sangue desmaia. Eu amo ver sangue. Se um dia falar que está liberado para qualquer um operar, eu quero operar alguém. Eu operava os porcos lá no sítio. Tinha um que, tudo perfeito, mas ele não tinha o ponto de saída das fezes. Eu fiz. Claro que ele morreu, porque eu achei que era ali e furei, mas não era. Eu abri assim, ó. Ele estava com uma barriga grande, eu queria saber, pastor, misericórdia, que judiação, mas era do sítio. Não veio colocar os valores de hoje, não. Eu estava lá no sítio. Os porcos, barrigona, assim, meio desanimado. Eu falava, meu pai, isso aqui vai viver? Ele falava, vai morrer. Eu falei assim, então eu posso mexer nele? E sabia que tinha hora que eu conseguia salvar. Uma vez, um estava com a perna arrastando, tinha um tumorzão na perna, eu fui lá e cortei a perna. Mas não era de qualquer jeito, irmãos. Eu cortava, mas aí eu costurava, passava um lepecite, alguma coisa. Tem irmão já está ficando querendo desmaiar aqui. E aí eu soltava. Fazia experiências minhas lá. Hoje eu faço a mesma coisa, só que no reino espiritual. Às vezes eu serro, eu quebro, eu corto. Tem hora que você precisa serrar algumas coisas. As pessoas têm uns tumorzinhos que fica carregando. Aí você tem que ir lá e fica a faca, com a tanaca, aquelas espadas de ninja. Então a gente tem que entender qual o propósito da nossa vida. Amém? Quando você tem, para encerrar, você tem claro aquilo que Deus tem para você, você atrai cooperação. As pessoas que estão do teu lado, por exemplo, a esposa, a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa. O que é submissão? É o marido ter uma missão, a mulher está lá apoiando ele, ajudando a cuidar dos filhos. Lembra que eu falei que a palestra é pertinente? Porque hoje a responsabilidade está da mulher, de cuidar, de fazer, de prover. Mas quando você tem claro, você tem um auxílio, ajuda. Às vezes eu vejo alguns irmãos falam assim, minha mulher não me ajuda. Você não sabe, nem você sabe o que você quer. Uma hora você fala que é uma coisa, outra hora você fala que é outra. Então a gente tem que ter claro para que haja cooperação. Para que haja cooperação. Uma vez tinha uns irmãos lá em Jales que eles começaram a criar frango. E aí eles vendiam na feira. E aí, irmãos, imagine, alguém aqui já limpou frango? É horrível, dá muito trabalho, fede, as mãos ficam doendo. Limpar frango e porco é terrível. E aí, irmãos, eles gastavam um dia inteiro
despenando frango. Aí o meu pastor foi lá visitar e eles despenando frango. O pastor falou assim: eu quero ajudar vocês. Foi lá, comprou uma máquina de despenar frango. É uma engenhoca meio que de fundo de quintal. Quem já viu isso em sítio? É um tamborzão com uns negócios assim que os frangos vai batendo lá e vai te arrancando as penas. Um investimentinho lá de R$1.000 mudou a vida dos irmãos. Eles começaram a ganhar muito mais dinheiro. Mas por que foi feito isso? Porque eles sabiam o que eles queriam. Eles queriam ser vendedor de frango. Quando você sabe o que você quer, você atrai cooperação, pessoas que te ajudam, que te dão orientação naquilo que você deve fazer, como você proceder, como você agir. Eu tenho um amigo pessoal, muito próximo, ele queria ser aviador na aeronáutica. E ele estudou. Como eu era muito amigo dele, eu cheguei para ele e falei assim: não é para você não. Ele já tentou uma vez, ele falou: não é para você não. Por que você não faz engenharia civil? Seu pai é construtor, você mexe com construção. Ele falou: mas eu gosto tanto de aeronáutica. Eu falei: mas isso aí é sonho de moleque. O amigo verdadeiro é isso, viu? Aí eu falei: olha aqui, você tem aviãozinho no seu quarto, rapaz. Isso é coisa de moleque. Ele falou: será? Ele falou: não. Eu falei: pensa nisso. Ele fez engenharia, mudou a vida dele. Então quando você tem claro o que você quer, você atrai cooperação. Tem coisas que a gente precisa ouvir alguém. A gente não pode ser sozinho na vida. A gente precisa de ajuda, de conselho. Mas se você sabe o que você quer, uma hora você acorda cozinheira, outra hora você acorda empresária. O que é que você quer? Pastor empresário é o auge. Não, tem gente que não tem tino para ser empresário. Ele fala em qualquer empresa. Ele pegar uma empresa como o McDonald's, ele fale. Porque ele não tem tino. Outros têm. Outros, só porque fazem alguma coisa, eles acham que o futuro é ser empresário. Não, eles precisam fazer e ter um respaldo de alguém que te ajuda a empresariar o seu trabalho. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter claro. Como ter claro? Primeiro, identifica o teu talento. Você é bom no quê? No que você é bom? Pastor, eu sou bom disso. Então, se dedique a isso. Ore com Deus. Reveja as suas experiências. Para, irmãos, de ficar dando murro em ponta de faca. Pastor, eu vi um testemunho que a gente não pode desistir. Mas tem limite. Tem limite. Tem gente que vai tentando, daqui a pouco está velho, gaga e está tentando. Não, porque eu quero o seu. Não, tem limite. Veja a sua experiência. Não, pastor, eu não consigo. Não consigo. Por exemplo, uma coisa que é dom: lidar com dinheiro. Isso é dom. Tem gente que pega um dinheiro. A pastora de vez em quando fica brava comigo, que ela fala que o meu dinheiro multiplica na minha mão. Eu lá em casa era o único diferente. Todo mundo estava zerado, eu tinha um dinheirinho no bolso. Quando eu morava com a minha mãe. E aí tem gente que pega um pouquinho de dinheiro e transforma em muito. Tem visão, tem tino. Outro pega muito dinheiro, dissipa, acaba com tudo, porque não tem dom para aquilo. Eu não sou daqueles pastores que falam assim: o homem mexe com dinheiro, a mulher com a louça. Não, tem mulher que precisa urgente pegar o dinheiro desse homem, porque o homem gasta demais. Ele é louco. Sabe aqueles caras que enchem o porta-mala de som e põe rodona 20 no carro, enquanto a casa está caindo aos pedaços? Eu estou dando um exemplo da nossa região aqui, que eu vejo isso na rua. O carro está lá, bum, bum, a lata caindo no chão e a rodona, que deve custar mais que o carro. Pastor, cada um tem suas prioridades. Exatamente. Eu estou aqui aconselhando, infelizmente, cada um tem suas prioridades. Não é? Então, irmãos, a gente tem que saber qual é o meu dom, o que eu sou bom. Pastor, eu sou bom de comunicação. Pastor, eu sou bom com as mãos, eu gosto de fazer trabalhos, artesanato. Então, a gente tem que entender qual que é o meu talento,
as minhas experiências, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, e por final, a gente tem que decidir o que realmente é importante. O que realmente é importante. Nós estamos vivendo, já acabei, tá? Só vou finalizar. A gente está vivendo a era da geração do micro-ondas, que é tudo imediato. Hoje você quer comer, aqui não, né? Porque aqui é uma cidade pequena. Você vai nas cidades grandes, você quer comer, você tem aplicativo que você pede qualquer tipo de comida. Qualquer tipo. Eu quero comer comida japonesa, eu quero comer comida árabe, eu quero comer italiana. Na hora você escolhe o prato e chega na sua porta. Você vai nos... Como chama, gente? Onde você faz o pedido e pega? Você faz o pedido aqui, aí você entra com o seu carro lá e pega? Fast food é comida rápida. Drive-thru. Você pega aqui, faz o seu pedido, dá a volta, a hora que você chega lá, está pronto. Pastor, glória a Deus, é rápido, as coisas acontecem, rapidinho está pronto. Mas aí a gente traz isso para a vida da gente. A gente não está pensando, irmãos, naquilo que é importante. A gente está pensando naquilo que é urgente. Tem gente que está agindo pelaquilo que é urgente. Eu preciso pagar minhas contas, então eu vou fazer isso, então eu vou fazer aquilo. Aí vive uma vida conturbada. Não faça aquilo que é urgente, faça aquilo que é importante. A gente só faz aquilo que é urgente quando falha no propósito, quando falha no foco. É igual você ter que lidar com seu filho de forma urgente. Por exemplo, você pegar o seu filho e ter que levar ele para o psicólogo. É porque é uma urgência. Mas se tiver, a gente pensar, porque às vezes a gente não pensa. Se a gente pensar antes, a gente age de maneira diferente. A urgência, ela só vem quando há falta de organização. Pastor, é dura essa palavra. Só há urgência quando há falta de organização. Diga assim comigo, só há urgência quando há falta de organização. Pastor, o senhor nunca passou por urgência? Direto. O senhor é organizado? Às vezes eu sou desorganizado. Teve uma vez que logo que eu peguei o meu cartão de crédito, nem é meu, é da pastora. E aí nós começamos, passa o cartão, né? Passa o cartão aqui, passa o cartão aqui, passa o cartão lá. Então vamos passando o cartão. Pastor, o senhor estava comendo, bebendo? Não, eu estava construindo na minha casa, então eu precisava passar. Comprava um cimento e passava o cartão, para não parar a obra. E aí, irmãos, veio o cartão. Na época, eu ganhava uns R$500. A pastora mais isso. Veio um cartão de 3.000 só. Uma paulada na época. Aí, como eu sou uma pessoa que ajuda todo mundo que me procura, é claro que eu nunca... Esse tempo atrás eu ouvi uma história de um pastor que pediu dinheiro emprestado. Os seus irmãos podem ver, eu morro, mas não faço isso. Eu fui para a família está ali para ajudar, não é? A família que eu sempre ajudei. Eu liguei, mas nem terminaram eu te falar. Não dá. Tá todo mundo, aquela historinha, né? Eu olhei para a pastora e falei assim, quer saber, vamos parcelar esse troço. Porque parcelar cartão, quem trabalha no cartão sabe o tanto que dói. Era 3.000, eu tive que pagar 6.000. Nem 6 não foi 6.000 e pedrinha. Eu paguei, um por um, sofrendo. Uns vieram falar assim, não rapaz, deixa se embolar, que depois sair eles fazem negociação. E isso comigo não funciona. Se eu estou devendo, eu tenho que pagar. Aí nós pagamos suado ali, suado. Aí eu vou chegar e falar, Deus, misericórdia, que humilhação, eu tive que pedir. Não, irmãos, eu estou ciente. Então só há urgência quando há falta de organização. Foi uma desorganização, porque eu sabia que ia dar rolo, mas eu tive que fazer, eu fiz, mas foi desorganização. Então a gente tem que tomar cuidado, porque aí quando a gente começa a viver de urgências, urgente. É igual quando a gente fala assim, quem quer milagre? Todo mundo fala, milagre. Mas você concorda comigo que milagre é só para quando a gente está ruim?
Eu preciso de um milagre financeiro. É porque deu rolo, não deu ruim, como diz o povo. Deus, Ele não quer ser o Deus de milagre na tua vida. Ele não quer ser o Deus de urgência na tua vida. Ele quer ser o Deus que faz você produzir frutos diários, de vitórias, de conquista, de graça, de prosperidade. É isso que Deus quer ser na tua vida. Deus não quer te socorrer, não. Deus quer uma vida, irmãos, de crescimento. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Amém? Vamos colocar de pé. Prometo que não vai se repetir essa demora. Mas é que a gente precisa falar algumas coisas, entendeu? Se a gente não falar, perde. Então, entenda que Deus quer que você viva uma vida tranquila. Irmão, se a gente não ponderar as nossas escolhas, decisões, a gente vai sucumbir. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, de muita pressão psicológica. É pressão psicológica na área da moda, né? Se a gente não andar nos padrões da moda, a gente não está legal. Antigamente, um homem tinha 3 camisas no armário e uma calça. Hoje não dá, né? Todo mundo começa a reparar. O pastor repetiu a calça, né? Quando eu cheguei aqui em Nova Andradina, eu tinha 2 camisas brancas. Ou seja, quando eu estava com uma, todo mundo achava que eu estava com a mesma, né? E uma calça, que era 2 número menor ainda. Tinha que murchar a barriga e prender. Mas é pressão nessa área, é pressão na família, tem que ter tudo perfeito. Os filhos têm que ser perfeitos, a esposa tem que ser aquela mulher, sabe? Tem umas igrejas aí que o povo olha assim, o marido olha para a pessoa, amada, querida. Você fala assim, nossa, lá em casa não é desse jeito. É tudo mentira, inventação. Que você acha que a vida do casal é só lambeção? Mas é mentira. Mas eles ficam fazendo isso para a gente ser pressionado. A gente olha e fala, tá vendo, meu bem, você não me trata desse jeito. Mal sabe que lá dentro da casa deles quebra o pau igual eu e você. Pastor, misericórdia, o senhor quebra o pau, às vezes quebra, às vezes briga mesmo. Você pensa que não briga? Pastor não briga? Briga. Às vezes tem que brigar, não é? Para se acertar, tem hora que tem que brigar. Mas aí vem uns religiosos e dizem, não existe isso. Aí você está espirrando, chegando e fala assim, recebe a cura, querido. Irmão, é uma gripe. É uma gripe. Jesus levou sobre si. Aí começa aquela ladainha. É pressão psicológica. Pressão psicológica. Reúne 10 pastores, começa. Quantos membros estão na sua igreja? Eu sei lá quantos membros estão na minha igreja. Não interessa, eu trabalho para o reino. Então é pressão em tudo quanto é lado. Se a gente não ponderar, irmãos, as nossas prioridades, a gente morre. A gente morre. A gente teve aí, irmãos, veio uma irmã aqui na igreja um domingo, na madrugada do outro dia ela matou a filha. Aí uns falaram, é demônio, demônio. Claro que existe influência, demônio. Mas a maior parte ali era psicológico. Problema psicológico. Pastor, como assim? A gente começa a andar num caminho que a gente não consegue voltar mais. A gente tem que olhar para a nossa saúde mental. Olhar para a nossa saúde mental. Quando a gente vive nesse negócio de urgência, dívida, conta, cobrança, blá, 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 a gente começa a ficar mal. Isso tudo é por falta de foco. Foco. Tem gente que quer abraçar o mundo. Eu sei como é, irmãos, é difícil. Às vezes você está lá lutando, aí chega um e fala assim, tem um pastor, colega meu, não é nem amigo, ele falou assim, essa final de ano eu vou para Cancún. Mas veio uma vontade de falar para onde que eu iria. Você vai para Cancún, eu não ia para lugar nenhum. Aí você olha e fala, puxa vida, o cara vai para Cancún. E aí, irmão, você olha e fala assim, nossa, o que eu estou fazendo na minha vida? Aí, a pessoa que ela não tem controle, ela vai lá e passa o cartão. Aí vai o besta para Cancún. A hora que chega em Nova Andradina, as contas tá tudo em Cancún.
Então, às vezes a gente fica olhando e fala assim, nossa, a pessoa está tão... Mas a gente tem que ver, irmãos, aonde nós queremos chegar. Às vezes, para você chegar no ápice daquilo que Deus tem para você, você tem que renunciar a coisas agora. Coisas hoje. Coisas hoje. Eu queria casar com uma mulher de Deus. Eu renunciei toda uma juventude de namoro, de prostituição. Eu não me arrependo. Não me arrependo. Mas a gente pode querer abraçar tudo, a gente não consegue. Amém? Deixa eu orar. Senhor, em nome de Jesus, manifesta o teu poder no nosso meio, nas nossas vidas, Pai. Senhor, nós cremos no Deus que opera milagres, que opera maravilhas, Senhor. Oh, aleluia, Deus. Nós queremos, Senhor, nesta noite, que o Senhor desperta em nós, Senhor, o propósito. Desperta em nós o propósito, Senhor. Ministerial, familiar, profissional. Senhor, em nome de Jesus, Deus, que nós sejamos, Senhor, aqueles, Pai, que sejamos marcados pela unção do Senhor, pelo poder do Senhor que rompe com todo engano do diabo. Em nome de Jesus, que sejamos transformados, Pai, pela glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Senta só um pouquinho, a gente já vai encerrar. Você que vai dizimar, ofertar nessa noite, já pega aí sua oferta. A oferta, o dízimo, ele entra exatamente nessa palavra, é você semear no teu futuro. Pastor, dízimo não é semeadura. Não é. Mas no sentido amplo, você está dizimando para Deus guardar aquilo que você tem, que também é dele. Então, a oferta, o dízimo também é foco. Eu tenho recebido coisas, eu não estou falando porque eu sou pastor, eu quero motivar você a ofertar, não. Estou falando daquilo que eu tenho colhido de Deus. Eu tenho colhido coisas hoje, eu e a pastora, que a gente semeou lá atrás. Eu, por exemplo, não tenho dificuldade nenhuma. Até inclusive, alguém vai dizer que isso é exagero. Às vezes é. Eu renunciei mais de ano do meu salário pastoral em prol da obra. E Deus, irmãos, nesse tempo, nunca deixou faltar nada. Nunca deixou. Eu não negocio com aquilo que é santo. Não negocio com aquilo que é santo. Sou dizimista. Sou ofertante. Todos os propósitos da igreja, não fica aqui falando, como diz um amigo, balangando o beiço. Eu não fico aqui falando que eu dei isso, eu dei aquilo, não. Mas todos os propósitos da igreja, o Gabriel é testemunha, eu tenho feito a minha parte. Esse tempo atrás eu fui ministrar em Dracena, alguém me perguntou, mas quanto que é? Eu falei, não, longe de mim tal coisa. Não negocio aquilo que é santo, aquilo que é de Deus. Isso, irmãos, é porque a gente quer chegar num nível que Deus tem para nós. Que Deus tem para nós. Existe gente que faz totalmente o contrário daquilo que a gente faz. Mas a Bíblia diz que essas pessoas, elas definharão como a erva verde no sol. Vai chegar o tempo da colheita, tanto para aquilo que é ruim, como para aquilo que é bom. Às vezes você é fiel dizimista, e você precisa velar pela sua fidelidade, para que você não incorra em erros que o Satanás coloca na tua vida, de você achar que você está sendo fiel e não está. Se você é fiel, se você está passando privações, dificuldades, Deus, Ele não é homem para mentir aquilo que Ele falou. Ele disse que vai te abençoar. Então você precisa entender que tem coisas que é imediata e tem coisas que é processo. Por exemplo, tem curas que a gente vem para Deus e já está curado. No mesmo dia a gente é curado. Mas tem coisas que é um processo. Assim é a vida. Assim é a vida. Eu vou falar uma coisa que é muito importante nesses dias. Tem gente que Deus está dando tempo para prosperar, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo, irmão, de soberba. E se Deus der, a pessoa se ensoberbece. E aí ele perde a glória. E Deus não negocia a eternidade. Então às vezes Deus permite. Isso não é consolo de desesperança, não. Estou falando real com você. Às vezes Deus não faz na tua vida ainda, porque você não tem maturidade para receber.
Maturidade. Tem gente que, se Deus prosperar hoje, ele ficar um milionário, ele nunca mais vai para a igreja. Aí a igreja já não serve para ele. Ele quer uma igreja com poltrona, ele quer uma igreja com mais ares condicionado. Eu quero isso, eu quero aquilo. E aí Deus não faz, né? Então, a oferta, o dízimo também é você ter foco daquilo que você quer. Eu testemunhei uma sexta-feira aqui atrás que Deus falou para mim, dá tudo. Eu tinha R$5, era um menino pobre pra caramba, mas hoje eu não sou tanto, né? Deus tem me abençoado, mas eu era bem pobre de maré mesmo. Hoje, na verdade, eu não sou nem um pouco. Sou rico em Jesus Cristo. E aí Deus falou, dá tudo. Era o meu cachorro quente, poxa, meu x-salada, mas eu dei. E hoje eu tenho colhido daquilo que eu semeei. Então a gente vai semeando, a gente quer colher. Isso faz parte de você ter foco. Esses dias eu falei para vocês ofertarem com um nome na semente. Ih, pastor, qual que era mesmo? Então você está sem foco. Há 3 domingos atrás, qual foi a palavra que eu ministrei? Misericórdia, pastor. Não lembro. É porque falta foco. Amanhã você vai levantar. O que vai ser da tua vida? Que Deus provê. As velhinhas de 90 anos, de cocorotinha assim. Que Deus provê, tá bom. Não, você tem que ter foco. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoe aquele que vai ofertar nessa noite, aquele que vai dizimar. Prospere o teu filho, a tua filha. Senhor, que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção, a tua graça. Eu peço também agora, Senhor, por essa semana, que o seu filho seja abençoado essa semana, que seja uma semana de vitória, de portas abertas. Aqueles que vão descansar, Senhor, abençoe o descanso. Aqueles que vão trabalhar, abençoe o trabalho. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo. Deus, em nome de Jesus, derrama graça, derrama a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Tem uma palavra profética. Deus está querendo derramar algo nesses dias. Enquanto eu estava orando aqui, Deus me mostrava como se fosse uma linha de glória assim, bem fina. Só que ela ia cair em quem estava posicionado no lugar certo. Se posicione essa semana. Se posicione. Entre no lugar certo, porque Deus quer dar algo para aqueles que estão no lugar certo. Esteja no lugar certo. Cuidado, porque às vezes a gente murmura e a gente sai fora. Esteja no lugar certo. Deus quer derramar algo esses dias, amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Quem trouxe o dízimo oferta, coloque aqui no gasofilácio. O irmão Gabriel vai estar te ungindo. Depois você dê um abraço no irmão, na irmã. Está encerrado em nome de Jesus.